O Champ, ele, quando você instala ele vem na mesma porta, que é a 3306 do MySQL. Então, às vezes não é tão interessante você, assim. Aí é bom você trocar, né? A porta, mas os dois conseguem rodar normal, no mesmo computador. Só que aí você teria que trocar a porta do Champ para uma outra porta que você quiser. Essa é a única coisa. Beleza? E aí eu vou usar geralmente o Champ nas aulas. Para usar o Champ, lembrando, tem que estar com os dois startados aqui, com a parte com MySQL. Então, só clicar aqui em Start. E para acessar o administrador do Champ, eu venho aqui em Admin. Quem quiser usar o MySQL pode utilizar, só que vai, né, utilizar de uma outra maneira pelo Workbench. Mas, assim, na prática mesmo, vai dar no mesmo, utilizar um ou outro, tá? Então, aqui eu vou mostrar, acho que você já teve contato com o banco de dados, né, João? Você já teve contato, não já? Já, já. Foi a primeira matéria da faculdade. Então vai ser tranquilo aqui para você o que eu vou falar, mas aí o pessoal que vai assistir depois consegue pegar, beleza? Tá, João. Perdi o coisa. Ah, tá, ele abriu aqui nesse outro navegador. Bom que ele fica maior. Eu vou mostrar duas formas de criar, né? Como vocês nunca, alguma de vocês nunca teve acesso a banco de dados, eu vou criar tanto da forma mais automatizada, que é usando o PHP MyAdmin ou Workbench, e vou criar por linha de comando também, tá? Uma base de dados. Lembrando que aí, para vocês entenderem melhor o que é uma base de dados, eu expliquei melhor na outra aula. Da forma mais prática, a base de dados a gente vê que nossa senhora, em novo, cria a base, vou chamar a base de pet show. Não, vou chamar ela de SH Supermercado. Que eu vou criar essa base. Aí eu só clico aqui em criar, ele vai criar. Aí eu, dentro da base de dados, eu tenho uma quantidade de tabelas, né, que eu vou colocar. Essas tabelas vão ser os locais onde eu vou colocar meus dados, né? Então, eu posso, de uma forma mais direta, criar as tabelas aqui também. Então, vou colocar o nome da tabela, por exemplo, a primeira tabela seria a tabela funcionários, e vou deixar com 4 colunas. Como eu falei bem rápido na outra aula, a gente tem, né? A gente está utilizando banco de dados relacional, e quando a gente utiliza banco de dados relacional, a gente tem uma estrutura básica, né? Dentro da estrutura básica de uma tabela, a gente tem um campo específico que é chamado chave primária. A chave primária, ela é utilizada para diminuir a duplicidade dos dados. Então, o que acontece? Eu posso ter duas Janaínas de Andrade Silva, mas uma vai morar na rua A e outra vai morar na rua B. Ou duas Janaínas que moram na rua A, na mesma rua A. Como que eu vou conseguir separar esses registros, sendo que fisicamente essas Janaínas são pessoas diferentes? Então, por isso que eu preciso da chave primária, né? Para manter essa unicidade do registro. Então, a chave primária é um valor que ele não se repete, tá?
dentro da base de dados. E aí a gente geralmente chama ela por um ID ou por um código. A gente pode ter outros tipos de chave primária, como que são retiradas do mundo real, por exemplo, o CPF, né? Que é um exemplo de uma chave primária que é do mundo real. Ou a gente tem, por exemplo, se a gente estivesse cadastrando produtos, a gente teria, por exemplo, códigos do produto que são do mundo real, né? Que são códigos que já são dados, por exemplo. Então, também a gente aí seria uma chave primária que a gente utilizar que mapeia o mundo real. Ou existem outros tipos de códigos, né, que são dados até por outros sistemas, que a gente pode utilizar como chave primária aqui. Só que a gente tem que sempre lembrar, a chave primária é uma chave, é um valor que não vai se repetir. Então, cada linha, né, da nossa tabela, cada registro vai possuir uma chave primária diferente. Então, eu vou vir aqui, chamar de ID o nosso código, né? Poderia ser código, mas vou chamar de ID. Aí aqui, o tamanho, o tipo é inteiro. Lembrando que a gente tem todos esses tipos aqui, varchar, text, int, big int, decimal, real, campos de data e hora, de cadeia de caracteres especiais, campos de JSON e etc. Aí aqui eu vou colocar o tamanho, vai ser 5, né? Eu vou poder ter até 5 dígitos. E vou colocar aqui, vou só dar um menos aqui, para eu poder chegar para o lado. Vou colocar ele aqui como chave primária, no índice, chave primária, né? Beleza. Vou colocar outro campo, que seria o nome, que vai ser um varchar de 100. Aí vocês podem perguntar, Janaína, mas como você sabe isso? Isso daí é prática, tá? Colocar o nome com até 100 caracteres, colocar endereço 255, isso daí é prática. E aí que vocês podem perguntar, como que eu vou descobrir, né, esse valor, né? Vocês vão pegar o minimundo, né, que é o local onde é o problema que vocês vão resolver, e começar a verificar como aqueles dados se apresentam. Então, verificando como aqueles dados se apresentam, vocês conseguem facilmente definir aqui qual que é o melhor tipo, qual que é o tamanho daquele tipo e etc. Aí eu vou colocar endereço. O endereço vai ser um varchar de 255 e pode ser nulo. No banco de dados, a gente também tem isso, né? Quando a gente pode ter campos nulos e not nulos. O campo, quando é not null, você está obrigando que o usuário digite algo naquele campo. Se o usuário não digitar nada, vai ocorrer um erro. Os campos que têm a facilidade de ter o nulo, eles são campos que você pode não digitar nada naquele campo. Então, como vocês vão descobrir se aquele campo é not null ou não? Através da análise do nosso minimundo também, que a gente vai descobrir. Aí a gente tem o campo telefone. Aí eu vou colocar um inteiro de 11. Opa. Um inteiro de 11. Vou deixar ele podendo ser nulo. E vou guardar aqui. Então, cria a tabela. Toda vez aqui, quando tiver a chavinha dourada, essa chave é uma chave primária. Beleza?
Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa codificando. Para criar a base de dados, vou pegar, digitar Create Database, SH Supermercado 1, e vou executar. Vou dentro da base SH Supermercado 1 e vou criar a tabela. Então, vou dar um Create Table, funcionários, abre parênteses. ID é um int de 5 caracteres. Esqueci de colocar autoincremento. Autoincremento significa que aquele campo, se a gente quiser, a gente não precisa ficar colocando valor nele, porque ele vai aumentando o valor sozinho daquele campo, de acordo com o último valor. Então, se eu inserir um registro, o segundo registro vai ter o ID2, o terceiro registro vai ter o ID3 automaticamente. Mas eu consigo colocar sem ser colocar um valor que eu quiser, tá? Sem ser dessa forma automática. Vou falar que ele é um primary key. Vou colocar o nome. Vai ser um varchar de 100. Continuo. Não nulo. Depois eu vou colocar o endereço. Que vai ser um varchar de 255. Depois eu vou colocar telefone. Que vai ser um int 5, de 11. E fecho aqui. Aí, essa daqui é a forma de se inserir, de se criar uma tabela utilizando linha de comando. Quem trabalha com programação, geralmente vai utilizar por linha de comando. Mas aqui o curso, vocês vão ver essa parte de banco de dados bem rápido. Então, não é o foco eu ensinar para vocês. Estou mostrando que existe, porque caso vocês queiram, vocês peguem o curso, ou algumas pessoas já, como o João, já até sabem utilizar, né? Então, vou executar aqui. Criei. Beleza. Então, aqui, da mesma forma, criei um valor e criei a base de dados, criei a tabela aqui. Uma outra coisa que a gente tem é a relação entre as tabelas. Na outra aula eu falei que o banco de dados é relacional, né? Então, a gente cria relações entre as tabelas através de colunas. Então, vou colocar aqui a tabela vendas, por exemplo. A tabela vendas, ela vai ter o ID venda, por exemplo, aqui. Depois eu vou colocar um ID func, que é de funcionário. Aqui vai ter, pode ter 5, tamanho 5, aqui vai ter tamanho 5. Aqui vai ser o valor. Aí, no caso, eu posso colocar um tipo float ou decimal, eu que sei. E aí coloco 8,2. Então, 8 vão ser 8 dígitos e 2 desses 8 dígitos vão para depois da vírgula, né? Quando eu coloco 8,2.
Aí você coloca 8,5, são 3 dígitos, 8 dígitos, 3 antes da vírgula, 5 depois da vírgula. Aqui, data, a venda, né, que é do tipo date. Aqui, tudo vai ser obrigatório. E aqui vai ser autoincremento e vai ser a primary key. Vou guardar. Aí, beleza. Cria a tabela venda, ID func, ID valor. Só que a tabela venda ela vai se relacionar com a tabela funcionários através desse campo aqui, defunc. Então, para isso, de forma manual, eu vou clicar aqui em visões da relação, colocar o nome da restrição, que aí no caso vai ser func, venda. Aqui eu escolho o ID func, né? Que é o que eu quero. A tabela que eu vou fazer relação é a tabela funcionários. E aí já vai buscar o ID. Então, sempre essas relações de chave estrangeira, restrições de chave estrangeira, que vai ligar uma tabela na outra, é feito com o campo da tabela atual com um campo que é a chave primária da tabela que a gente quer utilizar. O on delete e o on update são restrições para na hora que você vai deletar esse campo, né? Então, se eu deletar algo numa tabela funcionário, o que vai acontecer com esse campo da tabela vendas? Então, por exemplo, eu quero deletar o funcionário Janaína, mas a Janaína tem 80 vendas. O que eu vou fazer para modificar isso, tá? Isso que a gente faz. Então, vem aqui em guardar e foi executado. Aí, se eu venho aqui em venda, estrutura, veio uma chavinha prata aqui, que indica que é uma chave estrangeira. Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. Opa. Aí o banco de dados, dessa maneira que eu estou criando, quando utilizando tanto o Workbench quanto todos esses editores, a gente também consegue pegar todo o código das tabelas. Então, quando a gente clica aqui em exportar, se a gente colocar em executar, a gente consegue exportar, né, os dados. Então, aqui, ó, a gente tem a criação da tabela vendas, colocando a primary key na tabela vendas, uma aqui no ID func, colocando que vai ser not new, a tabela o vendas. Peraí que eu tenho que estar clicado aqui em supermercado para dar certo, para vir tudo, senão vai vir só a tabela venda. Executar. Aqui vem a base de dados inteira. Então, a tabela funcionário, né, com os dados da tabela funcionário, e a tabela vendas com os dados da tabela venda. Aqui, quando ele importa, ele nunca cria junto as duas tabelas de uma vez, não. Ele pega e ele não coloca a chave primária junto. Ele vai primeiro, cria todas as tabelas e depois ele adiciona a chave primária e as chaves estrangeiras. Aí vai de cada um que quer fazer, das duas formas funciona. Aí aqui eu vou vir aqui no supermercado 1 e criar a tabela vendas.
Create table vendas, ID venda, eu acho. Um int de 5. Primeiro key. Pronto. Aí depois vem ID func, inteiro de 5. Not no. Aí vem valor, que é um float 8,2. Continuou. Aí depois vem data, que é um date. Aí vou executar primeiro o nosso create table. E aí vou adicionar a chave estrangeira. Alter table, add constraint. Aí coloco o nome da constraint, que é venda func. Foreign e func as reference. Ai, peraí, ID e a tabela. Ah, meu Deus, esqueci. ID func. Ah, não, é. ID, mas onde eu tô esquecendo onde que eu coloco a tabela. Referência, acho que é a tabela. Vendas. Vendas, ID? Isso. Sim. Agora eu tô em dúvida. É ID venda, não? A referência. É ID só. É reference, funcionários, ID. Ah, tá. Tabela, a referência da tabela funcionária, isso mesmo. Se não for, eu olho ali como executo. Não, não é. Vamos ver. Só vou ver aqui como que ele criou. Ué, tá certo. Ele só deu commit depois, não sei porquê. Tem que dar commit. Não, Dá o mas terceiro? eu coloquei igualzinho. Ah, será que o nome tá que tem é diferente? Vou ver. Sem problemas, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Meu telefone. Ah, já sei. Alter table vendas, que eu não coloquei. Isso. Agora vai. Vai. Eu não. Reference. Foi. Agora vai. De um else aqui, ó. Isso mesmo. Eu tinha esquecido do alter table vendas aqui e aqui tinha um else sobrando. Aí eu venho aqui na estrutura e abriu, colocou a chave primária, a estrangeira aqui. Então, geralmente, quando for empresa, vocês não vão ficar criando isso, mas quando vocês criarem o projetinho de vocês vão ter que criar, né? Ou da forma A ou da forma B, que eu fiz aqui. Uma outra coisa, pode falar. Pelo Delphi lá, quando a gente estiver criando o programa lá no Delphi, tem como a gente alterar isso por lá também?
Ou não? Tem, mas geralmente isso não é feito. Ah, tá. Geralmente você vai só trabalhar inserindo e excluindo dados. Ah, tá. Você só insere. Geralmente, o Você que, que você vai. normalmente não mexe, não. Não. Assim, o que, que a gente geralmente faz quando a gente cria um programa? Primeira coisa, a gente cria uma instalação. Nessa instalação, a gente vai executar toda a nossa, vai criar toda a nossa base de dados. Uhum. Então, os create table, os alter table, tudo vai ser criado no momento de instalação, porque o cliente vai instalar o pacotinho de instalação vai vir a instalação do MySQL e a instalação do programa. Aí ele descarrega no momento da instalação, não vai descarregar depois, não. Então, geralmente não. Mas quando a gente faz isso? Quando solta alguma atualização do software. Então, se atualizar o software, geralmente que a gente coloca no código lá no MySQL para criar a tabela. Mas aí é só quando atualiza e quando gera uma atualização nova ou quando vai instalar, tá? Beleza, beleza. Que a gente faz isso. Os comandos que a gente mais utiliza vão ser os comandos que a gente vai ver agora. Para facilitar, para quem não tem ideia, eu vou inserir aqui os dados de uma forma manual, que aí aparece para a gente qual que é o comando de inserir, e aí vai ficar fácil para vocês. Eu vim aqui em série, só que eu tenho que ir em funcionários primeiro. Eu venho aqui em série, e aí eu consigo inserir os valores. Ó, Maria Fernanda, endereço do telefone. Vou executar. E aí, vocês podem observar que vem aqui para mim como é o comando de inserir. Então, insert into funcionários e dê o nome, o endereço, telefone, Velos, aí o valor 1, Maria Fernanda, que é o nome, né? STFA, que é o endereço, e o telefone 51. Aí, se eu quiser inserir outro dado, vou inserir outro dado aqui, vou colocar. Nem vou retirar esse primeiro dado aqui, ó, que é o ID. Ele não está auto incremento, né? Então vou ter que voltar aqui. Eu esqueci de alterar. Então vai dar aí. Opa! Aqui vou colocar Maria Eduardo. Então vou executar. Executei. E aí eu posso vir aqui em procurar, que eu consigo ver os dois dados, né? Tanto Maria Fernanda quanto Maria Eduarda, ou através do comando select asterisco from funcionários. Se eu executar, ele vai trazer todos os dados para mim. Aqui a gente também pode trabalhar com apagar dados. Vou inserir mais um dado aqui. Exemplo. E aí, se eu tentar inserir um dado com um código que já existe, vai dar um erro. Ele não deixa, que fala que a chave primária está duplicada. Vou executar aqui, inserir mais um. E aqui no procurar eu consigo. Se eu clicar aqui em apagar, eu consigo apagar. Se eu clicar em editar, eu vou clicar em apagar, apagou. E aí vocês podem ver que, ó, se eu clicar em apagar, vai vir aqui, ó, o comando, que é o comando de apagar. Vou fechar aqui. Se eu quiser copiar algum dado, eu também posso, só que aqui tem que mudar o ID, né? Tá?
E se eu quiser editar também, por exemplo, eu consigo editar. Tudo por aqui. Aí vai me mostrando os comandos, ó. Apareceu o comando interno que ele executa, que foi update funcionário 7, nome igual a Maria Janaína, onde o ID do funcionário era igual a 3. Então, eu consigo ter acesso a todos os comandos, né? Mexendo aqui um pouco, e isso facilita um pouco para vocês, né? A forma de manipular, né? Os dados, entender melhor, só utilizando aqui os comandos do próprio PHP-MyAdmin ou também do Workbench. Aí a gente geralmente utiliza esses 3 comandos que eu mostrei. Primeiro, a gente utiliza muito o insert, né? O insert, ele insere dados, né? Insere dados na base. O update, ele vai atualizar dados. E o select, ele vai consultar dados. E aí, lembrando que esses comandos aqui são os DML, que eu expliquei na outra aula. Aí, dentro dos comandos de select, etc., a gente vai ter uma infinidade de comandos, tá? Dentro do select. Eu vou mostrar o primeiro, que é select asterisco from funcionários. Ele vai selecionar todos os dados da tabela funcionário. Vou clicar aqui em executar, vai mostrar todos os registros. Se eu quiser colocar, selecionar apenas um funcionário, então quero selecionar apenas o funcionário que o ID seja igual a 1. Então, se eu clicar aqui em executar, ele vai apenas mostrar esse funcionário. Eu quero mostrar o funcionário que tem um nome que seja igual a Maria. Então, vou vir aqui, tá? E aí ele não me retornou nada. Por que ele não me retornou nada? Eu vou vir aqui na minha base e vou mostrar. Eu não tenho ninguém que chama Maria apenas. Eu tenho Maria Fernanda, Maria Eduarda e Maria Janaína. Se eu tivesse alguém que tivesse só Maria, iria aparecer. Só que ninguém chama só Maria. Então, por exemplo, eu quero selecionar todos os dados que começam com Maria. Então, aí eu vou pegar, colocar like, Maria, e vou colocar o porcento. O porcento que significa o seguinte: eu quero algum nome que comece com Maria e o resto do nome independe para mim. Só o início que tem que ser Maria. Então, se eu executar, ele já agora vai trazer Maria Fernanda, Maria Eduarda. Então, vai trazer o Janaína, né? Ele vai trazer só os 2 nomes, que é o Maria Fernanda e o Maria Eduarda, beleza? Aí, dentro do select, eu também posso colocar, ao invés de colocar ele from, eu quero, por exemplo, só o nome e o endereço. Nome, vírgula, endereço. Aí eu vou colocar os campos aqui dentro. Então,
Vou selecionar o nome e endereço from da tabela usuário. Então, vai vir Maria Fernanda e o endereço. Os comandos não tem como fugir. Os comandos, tanto de inserção de dados quanto de exclusão de dados, não tem como fugir. Hoje em dia, a gente tem uma forma de programação que ela chama ORM. Quando a gente utiliza o ORM, a gente não faz dessa maneira, utilizando linha de comando, nem dentro do nosso banco, nem dentro da nossa linguagem de programação. Então, quando a gente utiliza o ORM, a próprio conector que vai conectar a base de dados com o nosso banco de dados, ele já cria os comandos de seleção, de exclusão, e aí a pessoa não precisa inserir, geralmente, né, em 90% dos casos, a pessoa não vai precisar inserir nenhum comando de SQL. O programador ele vai trabalhar só com código. Tem essa forma também de acessar os dados. Mas, ainda mais em Delphi, a forma mais convencional é fazer dessa forma. Mas existe essa possibilidade também de usar o ORM para facilitar. Beleza? Deu para entender, João? Deu? Você tem Tranquilo. alguma dúvida com Não, relação a tranquilo. isso? Porque aí eu vou passar um exercício amanhã para vocês, e aí segunda a gente dá mais uma olhadinha no banco de dados, corrige alguma coisa, porque aí na outra semana eu queria começar já a voltar para o Delphi e a gente fazer. Tá, Aí joia. só se o pessoal tiver alguma dúvida, que aí eu fico mais tempo no banco de dados. Senão, eu acho que não precisa, né? Porque o intuito do curso nem é esse, né? Não, tranquilo. Passar banco. Aí, se tiver alguma dúvida, você me avisa, tá bom? Não, tá de boa. Então, tá bom. Então, eu vou interromper a aula agora, para não ser muita coisa. E aí, a gente até segunda-feira, né? Da semana que vem. Segunda-feira vai ser